Boa tarde, pessoal. Tudo beleza? Houve um probleminha de conexão aqui, ou foi dessa experimentação nova aqui dessa plataforma. Sei que ia ter um monte de gente agoniada que a live caiu, mas nós estamos de volta. A nossa ideia é conversar com o Luiz Morte, que é o fundador do Grupo Gay da Bahia. E aí a gente está aqui no aguardo dele entrar. E vocês, como é que estão por aí? Tudo em paz? Pronto, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo, né? Então, ótimo. Vou só ajustar mais um pouquinho, vai ficar próximo da boca. Mas está tudo ok aqui. E vocês, como é que estão aí? Estou esperando o Luiz Motti entrar aqui, que ele não respondeu aqui ainda se ele já entrou. Deixa eu ver aqui se ele já está entrando. Cadê Motti? No dia 28 agora é o dia do orgulho LGBT, né? Vamos comemorar essa data magna aí, com várias atividades que estão acontecendo no país. E a gente vai fazer uma série de lives aqui. Até sexta-feira, hoje a primeira é com o Luiz Motti, e logo em seguida vamos falar, na sexta-feira com James Green, e na segunda nós vamos falar com Edward. Então a gente está com 2 lives agendadas aqui para essa semana. Então deixa eu ver só se ele já entrou aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Que ele já visualizou aqui, viu? Ok. Cadê o Smart? Porque a gente está testando essa plataforma do YouTube e a gente ficou um pouco meio que preso aqui. E vocês que estão em casa nessa pandemia, estão fazendo o quê? Nós estamos aqui no aguardo. Cadê o Luiz Motti, minha gente? É que o som tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular para ver se ele já... Estou esperando o Motti entrar, que eu já chamei ele 2 vezes. Ele não entrou ainda. Cadê ele? Estou esperando. Eu acho que ele não vai entrar mais, não, será? Ao vivo tem dessas coisas, né? Se ele vai entrar aqui, que eu chamei ele, ele não deu sinais ainda. Vamos ver se ele vai entrar aqui, né? Deixa eu ver aqui as mensagens. Jefferson Barreto, está bom. Já te dei dinheiro. Tô lendo aqui as mensagens, viu? O problema é na internet, gatinho. Aqui, Raimundo. Mostrou. Tá me ouvindo bem, Mostrou? Há um eco aí no fundo. Mas melhorou agora? Melhorou. Maravilha. Que baianada que é? Oi? Que baianada. E o quê? Baianada, meia hora de atraso. É o sistema. Ninguém merece. Motti, eu queria que você falasse um pouquinho dessa data de junho. Quando começar, me diga. Já comecei. É o movimento. Sim. Eu sou Luiz Motti, professor titular de Antropologia da Universidade Federal da Bahia, fundador do Grupo Gay da Bahia e decano do Movimento Homossexual Brasileiro. Na verdade, quando eu fundei o GGB, em 1980, nunca havia sido comemorado no Brasil o dia 28 de junho, o Dia do Orgulho Gay. A primeira realização no Brasil de uma atividade política, artística, cultural, foi em 1981, aqui em Salvador, no Teatro Gregório de Matos, convocado pelo Grupo Gay da Bahia, que encheu o teatro, deu notícia em todos os jornais, de modo que essa celebração nós já temos bastante história. E, no início, eram atividades culturais, fazíamos mostras de quadros ou posters sobre
a homossexualidade, sobre a transexualidade. Fizemos durante vários anos uma mareata em frente ao Mercado Modelo, reunimos uma meia dúzia de barcos, canoas, com flores, íamos até o Forte de São Marcelo para lembrar do primeiro governador gay da Bahia, o Diogo Botelho, que construiu o Forte do Mar, o Forte de São Marcelo. De modo que as paradas gays só surgem muito mais tarde. Não havia clima na Bahia, né, para realizar paradas. Não existia ainda esse know-how, como fazer uma parada. Mas as nossas atividades sempre tiveram um lado político, lembrando que todas as minorias têm o seu dia, que durante o ano inteiro é o dia dos homens, dos heterossexuais, dos brancos, por isso que tem o dia do índio, dia 17 de abril, o dia do negro, dia 20 de novembro, o dia das mulheres, dia 20 de março, e o dia dos gays, que depois passou a ser dia do orgulho LGBT, mas no início era dia do orgulho gay, né? Do dia 28 de junho, que lembra a famosa revolta de Stonewall em 1969 em Nova York. Para o movimento. Não ouvi. Essa data para o movimento? Bom, essa data representa para o movimento, né, uma celebração, que nós também somos cidadãos, nós devemos ser respeitados na nossa cidadania plena, o que não acontece. Por que não acontece? Porque nós vivemos na sociedade brasileira o que os negros chamam do racismo estrutural, o machismo estrutural, nós vivemos a homotransfobia estrutural. E como se manifesta isso no conjunto da sociedade? Existe uma opinião pública extremamente negativa em relação aos LGBT. Por exemplo, né, quando o presidente da República fala publicamente, prefiro um filho morto do que homossexual, ele está repetindo a mesma frase que a gente ouve de norte a sul do país, de muitos pais e mães ignorantes, que dizem que preferem um filho morto do que viado, ou sapatão, ou lésbica, ou de modo que a importância do dia 28 de junho como para os negros o dia 20 de novembro, os índios no dia 17 de abril, é para chamar a atenção da sociedade que lembre que nós existimos, os gays e travestis e lésbicas representam mais de 10% da população brasileira, mais de 20 milhões de brasileiros que ainda apanham em casa quando o pai e a mãe descobrem que é gay, que é viado, que é sapatão, que é travesti, que são expulsos de casa, que não são discriminados no trabalho, não é? Que o próprio governo se recusa a contar, a nos incluir nas estatísticas do IBGE para saber quantos somos. De modo que, exatamente, para chamar a atenção da sociedade, ao menos um dia na semana, um dia no ano, para que lembrem que nós somos milhões, estamos em toda parte, em todas as classes sociais, em todas as cores e todos os sexos, e o futuro é nosso. Não do gay power, mas do futuro da cidadania, igualdade de direitos, direitos iguais, nem menos, nem mais. Exatamente. No dia 13 de junho agora, completou-se um ano que no Brasil a homofobia é crime. Como é que você tem observado essa questão da lei, visto que em 2019 nós tivemos 329 casos, como consta no relatório do GGB? Vocês falassem um pouquinho dessa lei, o que é que mudou, o que não mudou, se a lei já continua a mesma. Desde que eu fundei o Grupo Gay da Bahia, há 40 anos, né? Eu tenho 74. Eu tinha 30 e poucos anos quando eu fundei o GGB.
né? Ainda tinha bastante cabelo, barba preta, né? Tem uma foto minha com o Lula num palanque, quando ele veio lançar o PT em Salvador, acho que em 1981, dois barbudos, que difícil saber qual era o Lula e qual era o Luiz Motti. Pois bem, quando eu fundei o GGB, a primeira campanha que nós fizemos foi para que o homossexualismo, como era chamado, deixasse de ser desvio e transtorno sexual. Conseguimos 16 mil assinaturas de políticos, artistas, numa época que era dificílimo conseguir assinatura, porque não tinha fax, não tinha xerox, não tinha internet, e conseguimos vencer essa batalha. 5 anos antes da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina declarou que homossexualidade não era nem desvio, nem transtorno sexual. Pois bem, nesse mesmo abaixo-assinado, nós incluíamos que a homofobia seja tratada como crime do racismo, um crime inafiançável. Quer dizer, então, há 40 anos que nós lutamos pela criminalização da homofobia. E, finalmente, né, o Supremo Tribunal Federal aprovou a equiparação da homofobia ao racismo, já fez um ano agora, como você disse, dia 13 de junho, uma conquista importantíssima. Infelizmente, nem o Executivo, a Presidência da República, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, nem o Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, nunca aprovaram uma lei federal que garanta a cidadania e criminalize a homofobia. Foi o Poder Judiciário o nosso principal aliado. E, embora mentalidades não se mudem por decreto, por leis, mas ajudam. Hoje, ninguém faz piada racista, porque sabe que pode ser denunciado, pode ser preso, pode ser multado. Assim também nós esperamos que as delegacias, que a justiça, que elas sejam rigorosas em punir os atentados aos direitos humanos dos LGBT, igual faz com o racismo. Esperamos e exortamos a população de gays, travestis, lésbicas, transexuais, bissexuais, homens trans, toda essa sopa de letrinhas, estimulamos que nunca abaixem a cabeça quando virem algum gay, alguma travesti ser discriminada, ou quando for vítima de alguma discriminação, denuncie, vá registrar um boletim de ocorrência, procure o grupo LGBT mais próximo na internet e faça um registro do que ocorreu, vá às comissões de direitos humanos da Câmara, da Assembleia, da OAB, porque o grito é a arma do oprimido, e quem cala consente, de modo que é fundamental que essa lei tão importante e que fez do Brasil um dos poucos países do mundo que criminalizou a LGBTfobia, que essa lei seja aplicada com o rigor da lei. Depende de nós, depende de você, gay, travesti, bissexual, que não leve desaforo para casa. Denuncie. Nós recebemos uma pergunta de um seguidor que ele estava querendo saber como é que você vê a questão das divas gays do Carnaval de Salvador, as grandes divas que elas dizem que amam os gays, que são a favor dos gays, mas que na hora do vamos ver de verdade, por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia, mas poucos artistas se mobilizaram a fazer uma live em prol de uma casa LGBT, em prol de uma instituição que atende a população. Como é que você vê essa relação dessas divas com o Picmone e com a população LGBTQIA+. Olha, eu, para dizer a verdade, eu sou um gay revolucionário, tanto politicamente, eu fui preso 2 vezes durante o regime militar, pela ditadura, sempre fui contra o regime militar. Se você colocar no Google Luiz Motti Bolsonaro, você vai ver que há 10 anos que eu denuncio a homofobia da família Bolsonaro.
Bolsonaro já me citou 3 vezes, dizendo como é que pode acreditar numa estatística de crimes contra homossexuais se quem faz é um gay, o Luiz Motti. Pois bem, como se a gente não tivesse credibilidade. Portanto, eu sou um gay, sempre fui de centro-esquerda, porém, eu tenho visto ultimamente no movimento uma grande hostilidade por parte primeiro eram as lésbicas, que acusavam os gays de serem machistas, de usarem as lésbicas como mão de obra no movimento, etc. E, nos últimos anos, são as travestis e as transexuais que têm acusado o movimento LGBT de ser GGG, de ser um movimento de gays, gays, gays. Teve um que chegou a dizer a semana passada que a gente defendia a supremacia gaysista. Gaysista, usando um termo associado ao nazista, não é? Inventado pelos nossos inimigos, pelo Marco Feliciano, pelo Olavo de Carvalho, esse bando de ignorantes, malafaias da vida. Pois bem, é uma injustiça que fazem contra a população gay, porque fomos nós, gays, como você, Genilson, como eu, não é, que estamos há muitas décadas, há muitos anos na luta, nós temos uma relação de grande solidariedade com as travestis, com as lésbicas, com as transexuais. Promovemos, a maioria das líderes trans foram gays, que foram capacitadas dentro do movimento gay. A Keila Simpson, a Janaína Dutra, lá do Ceará, não é? Tantas outras, não é? Que foram primeiro gays e que aprenderam a militância conosco, de modo que as divas, não é? As transformistas e cantoras, as dubladoras famosas, não é? Elas, na verdade, a grande maioria, não é? Nunca foi militante no sentido de assinar um abaixo-assinado pelo casamento gay, contra a homofobia, não é? Elas têm uma participação de dar visibilidade, não é, ao travestismo, ao transformismo, não é? Mas são raras, como a Bagagerie Spielberg, por exemplo, que está sempre na parada, está sempre animando o desfile de fantasia gay. É uma pessoa, não é, que tem consciência, é uma trans, não é, uma transformista, não é? É um gay transformista extremamente solidário com a causa LGBT. De modo que eu espero, não é, que a Rogéria, não é, era um exemplo de alienação, que era contra a parada gay, assim como a Vera Verão, que foi péssima. Ela não ajudou nada ao movimento, pelo contrário, ela reforçou estereótipos negativos de misoginia, ela agredia as mulheres, a efeminação dela não era revolucionária, ela era um bibelô, era uma macaqueava, imitava um bichinho de estimação de dondocas, de modo que é o meu estímulo, tanto para os pais e mães de santo, filhos de santo, que são gays, que todo mundo sabe, como a mãe Estela de Oxóssi, que no final da vida ficou revelado a sua relação com a sua companheira, não é? Assim, então, que essas pessoas famosas, que todo mundo sabe que são gays ou travestis ou lésbicas, mas que nunca assumem, nunca saem do armário, que saiam do armário. Não tenham vergonha, isso não é pecado, não é crime, não é doença. Saiam do armário, porque quem não levanta a bandeira, carrega a cruz. Uma polêmica muito grande com relação a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, que são divas que arrastam a multidão LGBT no carnaval, mas que as pessoas reclamam que elas ficam muito isentas, tanto com relação às questões LGBT, quanto às questões da relação política. Como é que você observa esse papel de uns artistas que têm o poder de liderar a massa, mas que na hora do vamos ver, ela não chega junto com o seu público? Eu lastimo. Eu não tenho a menor simpatia por esse tipo de alienação. Isso chama-se, não é? É um conceito marxista que
existe a pessoa consciente e a pessoa alienada. Alienado é quem não tem a consciência, a coragem, o altruísmo, não é, de enfrentar situações de discriminação, de apartação e se posicionar. Eu acho que é fundamental que essas pessoas, não é, essas transformistas, essas drag queens, essas chamadas divas, não é, que elas sejam mais solidárias, não é, que saiam de cima do seu sapato alto e vão para a mídia, para a rua, escrevendo cartas, mensagens na internet, quando perceberem qualquer tipo de transfobia, de LGBTfobia, não é? Porque quem não é por nós é contra nós. E aproveitar apenas do momento de parada, no momento de fechação, de glamour, de plumas e paetês, sem se posicionar contra a violência, contra a homotransfobia, essas pessoas vão ficar na história como traidoras, porque não tiveram, não é, culhões para enfrentar os nossos inimigos. Falando agora na atualidade em política, nós estamos vivendo um grande retrocesso no país, no que tange não apenas os direitos da população LGBT, mas no direito da população de modo geral. Como é que você vê hoje esse governo que a gente não consegue perceber que vai haver um avanço, principalmente nas políticas de educação, de saúde, de melhoria na vida das pessoas? Primeiro, eu queria dizer que eu não concordo com o uso dessa sigla LGBTIQXYZ, etc. Eu acho desnecessário, desde o começo eu fui contra, né? Eu acho que eu fui contra o que já era o GLBT, já era mais do que bom e suficiente. Teve uma época que todo mundo se considerava gay. A Marina Lima, a cantora, foi a primeira a dizer, eu sou gay. A tenista russa, Martina Navratilova, dizia, eu sou gay. Quer dizer, a Rogéria, eu sou gay. Depois é que as lésbicas exigiram dizer, nós não somos gays, né? Nós somos... E as trans, as travestis, as transgêneros, etc. Pois bem, eu acho que basta dizer LGBT+, esse mais inclui tudo. Eu não vou colocar assexuado num grupo de pessoas que lutam pela visibilidade sexual. Eu não... Os intersexo, né, os que eram chamados de hermafroditas, cadê eles? Que não aparecem em lugar nenhum. Isso é paternalismo do movimento. E queer, a letra Q, os queers são contra a nossa identidade de orientação sexual. Eles são a favor da metamorfose ambulante, da geleia geral, não é? São contra a identidade gay, de modo que, se quiserem me agradar, digam apenas LGBT+, é o suficiente. Pois bem, isso é a primeira coisa. Eu sei que o Genils gosta, não é? Ele diz que segue a tendência internacional. Não é? Nem sempre o que é bom para os gringos é bom para a gente, na verdade. Não é? O ódio racial deles, né, é terrível. Felizmente, no Brasil, infelizmente, há discriminação estrutural, racismo estrutural, mas não existe ódio racial. As pessoas não têm ódio da outra raça, a menos que importem esse sentimento diabólico, né, dos Estados Unidos. Pois bem, em relação à sua pergunta, em relação a esse período que vivemos, né, nessa era de Bolsonaro, é uma terrível o que nós vivemos, né? Felizmente, não se cumpriram todas as profecias durante a campanha, que muita gente achou que ia virar um campo de concentração, né? A própria doutora Maria Berenice, que é uma desembargadora gaúcha, grande amiga do nosso movimento, falou, todo mundo se case logo porque vai ser proibido o casamento gay. Não se proibiu, nem vai se proibir. Eu sou muito realista, né? Eu não tenho a bola de cristal, mas não há lugar para um retrocesso nazista e homofóbico
de queimar as sedes dos grupos LGBT, ou de perseguição armada, de prisão, de tortura contra a população gay, travesti e tal. Mas nós vivemos um período péssimo, não é? Em que várias atividades, vários programas e projetos pela cidadania gay, lésbica e travesti foram cancelados ou foram suprimidos, ou financiamentos desde o tempo de Dilma, que não há mais, né? Ainda durante o governo Lula, o Ministério da Saúde patrocinava paradas, patrocinava atividades culturais de prevenção das DSTs e AIDS, tudo isso, né, foi cancelado, né? Nós, apesar da ministra Damares ter tido várias posições simpáticas às travestis, ela disse, nunca um ministro teve a coragem de dizer, como ela, que ela iria para a rua para defender as travestis se elas fossem agredidas. Não, que seja retórica, mas ela tá registrado isso. De modo que vivemos um período que não podemos desanimar, né? Temos que ter um pouco mais de cuidado, porque os intolerantes andam à solta, né? E evitar situações de risco. O GGB escreveu há anos um folheto, Gay Vivo Não Dorme com o Inimigo, onde basta digitar no Google Gay Vivo Não Dorme com o Inimigo, que localiza esse folheto. Lá nós damos diversas dicas de como não ser a próxima vítima, de modo que nós esperamos que esses absurdos praticados na área política, econômica, dos direitos humanos do atual governo, isso seja que haja um freio, né, nesses erros, e que a gente consiga lideranças, né, de centro-esquerda que levem o Brasil para dias melhores. Com relação às letras, o LGBTQIA+, eu acredito que essa letrinha tem uma importância muito grande na vida de cada pessoa que essa letra representa. Eu não vou entrar nessa discussão com você, porque são olhares diferentes. Mas eu queria falar contigo com relação à parada LGBT, que as pessoas dizem que a parada LGBT do GGB morreu, que as paradas gays perderam a função social que tinha lá no início. Você acha que é verdade? Ou você concorda, você discorda? O ano passado teve esse problema, que por conta das reformas na Avenida 7, ela foi transferida para o Dique Tororó, mas funcionou. Teve uma dezena de trios, a participação popular significativa, né? Em todo o Brasil, as paradas, né, tiveram um boom, um momento de maior visibilidade, de maior participação, mas elas são, não é, um momento de euforia, de que a população LGBT sai do armário, é um espaço de iniciação, não é, de muitos jovens, gays, de lésbicas, jovens, que pela primeira vez vão pegar na mão da sua companheira, do seu companheiro, vão dar um beijo na boca em público, não é? Vão segurar uma bandeirinha do arco-íris, vão ter orgulho de ser o que durante o ano inteiro escondem e são reprimidos, de modo que tem essa função. Eu acho que o número de pessoas diminuiu razoavelmente, mas isso não fez com que a parada tenha morrido. Não. Eu acho que a quantidade de paradas que se realizam nos interiores do Brasil, da Bahia e dos demais estados, né? Agora, uma observação interessante. O diretor, o fundador da revista Gay, né, o Elton Trindade, que é um gay de Brasília, formado em comunicações, e que, no meu entender, é quem mais entende, que conhece o movimento gay nacional e internacional, ele falou que a Bahia é o estado que tem mais paradas, e mais paradas com o nome gay. Parada do orgulho gay, LGBT, etc. Ainda tem algumas que são paradas do orgulho gay. Né? Eu acho interessante a influência do GGB. Né? Nós somos o primeiro grupo do Brasil a ter o nome gay, né?
e somos orgulhosos de ser o nome mais internacional para caracterizar as nossas populações. Hoje nós temos mais de 70 paradas LGBTs de bairro, mais as do interior. É um número que já vai entrar até por Guinness, pela Bahia produzir tantos eventos em prol da causa. Eu queria falar contigo quando você diz que a Bahia é gay, a Bahia é gay. E nos últimos 4 anos, a Bahia continua figurando nos rankings onde mais se mata LGBTs, como em 2019, e nós estamos no 4º lugar em número de assassinatos de pessoas LGBT no país. Como é que a gente vive essa dicotomia de que o Estado é gay, mas se mata cada vez mais gay? Um prefeito, o ACM Neto, que há décadas é nosso solidário à nossa luta, é nosso amigo verdadeiro, de coração, né? Ele, quando encontra Marcelo, me encontra sempre com muita simpatia, nos abraça, nos beija, né? Nós temos duas entidades, estadual e municipal, de defesa, né, da cidadania LGBT. O governo do estado é solidário, né? Rui Costa embora nunca tenha ido na parada, né? O Netinho vai na coletiva para a imprensa antes da parada, mas nunca subiu no trio, diferentemente de Marta Suplicy, do prefeito de São Paulo, tantos outros, né, prefeitos e governadores que estão sempre presentes nas paradas das capitais do Brasil, não é? Agora, o Brasil tem essa contradição que se reflete também na Bahia. O Brasil elege Roberta Close como modelo de beleza da mulher brasileira. É o país que tem a associação LGBT maior da América Latina. Um momento. Perdão. Alergia. Felizmente, eu passei 75 dias em Roma, na boca do furacão, e voltei assintomático do coronavírus. Já fiz a minha quarentena, de modo que tive chikungunya há 10 dias, sofri terrivelmente, febre, dores musculares, mas também passou. Pois bem, então é um país contraditório, que os gays estão na televisão, tem beijo, casamento gay na televisão, tem casamento gay legalizado pelo STF, diferentemente de tantos países, até mais civilizados que o Brasil, que ainda não reconheceram o casamento igualitário. Nós temos nome social garantido por lei para travestis, mas é o país onde mais LGBT são vítimas de morte violenta, seja homicídio, seja suicídio. 329 em 2019, 420 no ano anterior, um genocídio, né? Então, como explicar isso? Nós somos um país que ainda a violência é herdeira da escravidão, do período colonial. Mais de 60 mil pessoas são mortas violentamente no Brasil por ano. Então, isso reflete, junto à população mais frágil, mais vulnerável, que são os gays, os negros, as mulheres, os índios, etc. De modo que, mas isso tem solução, Genilson. Eu aponto 4 soluções para a gente concluindo essa nossa live. Primeira solução contra a homotransfobia é educação sexual, científica, obrigatória, em todos os níveis escolares. Ensinar para as crianças, para os jovens, que tem que respeitar o colega que é gay, travesti, e que ele tem o direito de ser, ter a sua identidade de gênero específica ou a sua orientação sexual. Segundo, legislação que puna severamente os crimes, os ilícitos contra a população LGBT. Que o que já existe de legislação seja rigorosamente aplicado pelos delegados, pelos juízes, para que não seja uma letra morta. Terceiro, políticas públicas do Estado, no nível municipal, estadual e federal, que garantam a sobrevivência física da população LGBT, no que se refere, por exemplo, à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS. Ainda
o grupo que é mais vulnerável ao HIV são os jovens gays, mais do que usuários de droga, que profissionais do sexo. É necessário que haja distribuição sistemática de preservativo grátis em todos os locais de concentração gay, que esses remédios, né, pós-contágio, que sejam disponibilizados. E quarto lugar, é um apelo que eu faço para toda a população LGBT, para as divas, para os gays, para as travestis, transgêneros, para os homens trans, para os bissexuais, para os intersexo, que saiam do armário, que denunciem qualquer violência, que observarem ou que forem vítima, não é? E que não tenham vergonha de ser gay, pelo contrário, de ser LGBT, que tenham orgulho. Porque, como dizia o poeta bissexual Fernando Pessoa, o maior poeta moderno da língua portuguesa, o amor é essencial. O sexo, um acidente. Pode ser igual, pode ser diferente. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela sua gentileza. Desculpa esse trâmite aqui rapidinho, mas é sempre uma honra ter essa troca de conhecimento contigo, porque a gente aprende muito com você, viu, Luiz? Um beijão. Vai fazer suas considerações finais e a gente se vê na próxima. O seu trabalho de formiguinha é muito importante, os 2/3 cumpre um papel de comunicação muito histórico, né, na Bahia e no Brasil. Essa live, ela é disponível em algum lugar? Pode ser consultada ou não? Fica arquivado? Tá no YouTube, ela vai ficar disponível no YouTube. Fica. Eu vou te mandar o link depois. Indicação depois para que as pessoas interessadas e eu próprio possamos localizar. Muito obrigado. Pois é, minha gente, essa foi a nossa primeira live das séries, nesse mês do orgulho LGBTQIA+. Na sexta-feira tem mais live com o James Green. E na segunda nós temos o Eduardo também, batendo esse papo. Então, muito obrigado e a gente se encontra. Essa é a primeira vez que a gente está chegando aqui devagarzinho no YouTube, mas com certeza vai virar rotina, viu? Um beijo, fique em casa e use a máscara se for para a rua, viu?